Olá, eu espero que agora a gente consiga. O Dr. Carlos Roberto agora está disponível e estará entrando agora conosco. Nossa proposta hoje é falarmos sobre a primeira jornada de saúde e espiritualidade. Olá, vocês estão me ouvindo? Olá. Olá, que coisa boa, conseguimos. O Dr. Carlos Beto que está entrando aqui agora e vai estar conosco agora nesse minuto. Que coisa boa. Então, nossa proposta hoje é conversarmos com o Dr. Carlos Beto e é a eu solicitei agora, Dr. Carlos Beto, a coisa boa. Eu já, eu já dei aí o. Ah, que coisa Oi, boa, agora consegui. chegamos. Chegamos. É porque lá do Brasil para a Suíça, etc., demora, né? Pois é, mas tudo bem, Regiane. Tudo Mas, bem, doutor Carlos. mas aqui, sabe o que foi? É a primeira vez que eu Ah, faço uma live pelo Instagram. Uma live. ah, Eu sempre, todas eram feitas pelo computador. Aí eu fiquei aqui aguardando o link, mas e eu estava apanhando aqui, não sabia como entrar. Mas quando eu escutei seu áudio, localizei, agora dá certo. Agora vamos coisa embora. boa, maravilha. Pois é, foi uma alegria, né? Neste momento, nós estamos aqui desejosos de falar sobre a primeira jornada de saúde e espiritualidade que vai acontecer na Suíça em 25 e 26 de outubro, e muito felizes de poder conversar um pouquinho aqui agora, né, com você. Certo. E eu já fiz uma pequena apresentação aqui, talvez você não tenha visto, porque não esteve aqui ainda, mas eu já contei para o pessoal, né, que o senhor é anestesiologista e também vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, coautor do livro Bioética Espírita, ou seja, é um médico engajado com esta realidade do ser integral, desse ser que nós desejamos estar falando dele um pouquinho, né, discutindo, interagindo, aprendendo com todos nesta primeira jornada de saúde e espiritualidade que acontecerá aqui conosco. Lamentavelmente, o senhor não estará conosco, mas essa oportunidade de diálogo é maravilhosa. E por isso, eu gostaria de te pedir, pode, por favor, falar um pouquinho dessa sua trajetória, né? Entre saúde e espiritualidade para a gente? Conta um pouquinho para a gente, doutor Carlos. Inicialmente, boa tarde aí. Eu acho que ainda é tarde aí, né? Boa tarde a todos. Aqui já é noite, né? Já é noite, então boa noite. É uma alegria estar aqui participando junto com vocês, sempre nesse momento. E reencontrando, né, Jean? Nós já nos encontramos uma vez aí, alguns anos atrás, com a Nelly. Nós passamos uma semana aí rodando alguns centros, fazendo algumas palestras. Foi uma semana muito proveitosa e enriquecedora para todos nós, né? E dizer que nós estamos retomando essa atividade do Périplo, que foi uma ideia iniciada por doutora Marlene, né? Ela foi quem nos convidou a participar
de todo esse movimento médico espírita desde aqui do Brasil e posteriormente nessa extensão para a Europa. Então, tem toda uma trajetória, digamos assim, que começou por ela. Então, nós podemos começar fazendo aqui uma análise, digamos assim, histórica de como tudo tenha começado, né? Nós podemos dizer que tudo começou aqui em 1968 com a fundação da AME São Paulo. Essa daí foi praticamente o pontapé inicial do movimento médico espírita que iria irradiar-se ao longo de todo o Brasil e depois para o mundo, né? E quando foi em 1995, a doutora Marlene fundou a AME Brasil. A AME Brasil, nessa época, tinha 9 AMEs, a nossa AME Campina Grande era uma dessas integrantes, e todas e aquelas pioneiras. E elas se reuniram com o objetivo de ampliar exatamente o movimento que era mais fortalecido em São Paulo, porque a AME São Paulo tinha essa, digamos assim, essa responsabilidade maior de puxar a carruagem, de assumir o trabalho, conforme mensagem dada pelo espírito Caibá Schuster, que era o patrono, que é o patrono da AME São Paulo. E a doutora Marlene, quando assumiu a presidência por um tempo, junto com outros colegas, eles realizaram diversos Medinespes, que eram realizados de 2 em 2 anos na cidade de São Paulo. Então, esse nome Medinesp ele ficou como uma marca, que era organizado até 1995 pela AME São Paulo. Porém, com a criação da AME Brasil, a partir daí o Mednesp ficou sob a responsabilidade da AME Brasil. Ainda alguns anos foram realizados em São Paulo e depois o Mednesp começou a viajar o país e saiu pelas diversas regiões do nosso país, retornando depois de 30 anos, neste ano, em 2025, exatamente no ano comemorativo de 30 anos de aniversário da fundação da AME Brasil, retornando mais uma vez ao estado de São Paulo. Então, percorreu o Sul, percorreu o Nordeste, o Centro-Oeste, ou seja, praticamente levando essa mensagem de divulgação por todo o país, né? Então, quando foi 4 anos depois da fundação da AME Brasil, já vinha muitos colegas de outros países vinham participar do Congresso Médico Espírita aqui em São Paulo. E a doutora Marlene fundou a AME Internacional. E quando ela fundou a AME Internacional, aí sim foi quando ela foi convidada pelo espírito Leon Denis, ela nos contava isso, que certa vez ela estava lá no quarto dela, pensativa, pensando sobre o movimento médico espírita, quando ela olha e aparece o espírito de Leon Denis. E Leon Denis diz, Marlene, e a Europa, né? E a Europa? Pergunta para ela. Aí a ela, naquela simplicidade, ela diz, professor, eu estou esperando ser convidado. Aí Leon Denis olha para ela e diz, você está esperando convite? Aí desaparece e vai embora, né? Aí ela viu que não precisaria de convite, ela tinha que realmente dar o primeiro passo e fazer algo que a gente não costuma fazer, não é a nossa, digamos assim, a nossa rotina está se oferecendo para realizar eventos, como se fosse uma autopromoção. A gente aprendeu a não fazer isso, mas considerando as circunstâncias, quando a gente analisa pelo outro lado, ela dizia, mas Beto, será que nós também não estaríamos nos omitindo? Então, assim, não será um convite, um autoconvite, será uma proposta para a realização de algumas atividades na Europa, em parceria com companheiros nossos que estão lá na Europa. E, com certeza, se esse chamado veio da espiritualidade para nós aqui no Brasil, também chegou para vocês aí na Europa. Eu costumo sempre dizer, é um trabalho de parceria. Esse trabalho ele não consegue realizar-se de uma forma unilateral. Sem vocês aí para organizar a logística,
nós seremos somente mais alguém que vai tentar dizer alguma coisa e não vai conseguir, certo? Então, a organização aí, ela é importantíssima. Eu sempre costumo até dizer que nós fazemos a melhor parte, que é viajar, chegar aí e fazer. A parte mais dura está aí com vocês, que é essa logística de procurar local, de divulgação, de organizar tudo, de ir atrás para que o evento aconteça, né? Então, no primeiro ano, a doutora Marlene convidou alguns colegas médicos, convidou o Décio, convidou acho que foi a Kátia também, e a Eliane. Eu não estava nesse primeiro convite, e ela foi com eles, com a cara e a coragem, realizaram alguns eventos por aí. Eu acho que a Suíça estava nesse roteiro desses primeiros dias, né, desses primeiros anos. E depois do primeiro, começando lá com as jornadas portuguesas, depois vieram a segunda, mais ou menos na terceira jornada, foi quando ela me convidou para integrar, junto com outros colegas, essa equipe, esse grupo, né? E aí eu comecei a participar também junto, e de lá para cá, a gente costumava dizer o seguinte: nós íamos, e quando terminava todo o ciclo de palestras e de eventos aí na Europa, a gente nunca retornava sabendo se iria voltar. Porque a gente sempre dizia, não, o convite tem que ser do alto. É a espiritualidade que sabe quem deve voltar, quem deve ser convidado e para onde cada um vai. Era interessante que todo esse movimento é uma coxinha de retalho, joguinho de xadrez, você mexer as pedras para organizar esses eventos pelo local, pela a disponibilidade de expositores e pelo perfil de cada um. Eu estou sentindo isso agora, depois que a diretoria da AME Brasil me pediu para fazer essa coordenação. Mas na frente a gente fala sobre isso. Mas naquela época ela já dizia para a gente assim, eu não sei quem vai, porque sempre vem a inspiração, nem para onde cada um vai. Mas depois de uns 2 ou 3 anos assim, que a gente ia, ela chegava para todos nós e dizia assim: olha, não assumam compromisso no Brasil durante o mês de outubro e o início de novembro. Por quê? Porque é provável que vocês tenham que estar lá. E a gente ficava aqui na nossa, né? Deixava o calendário livre e aguardando, e mais ou menos 1 mês, 2 meses depois, ela começava a mandar os e-mails, né? Nessa época era mais e-mails, que a gente começava a trocar e-mails, ou às vezes até algum telefonema direto, onde ela convidava cada um para exatamente fazer aquele cronograma, ela que organizava, e nós saía definindo para onde cada um iria. E era interessante que, às vezes, Rejane, a gente estava certo para ir para um local, um país, aí não dava certo, aí terminava indo para outro país. E ela dizia: olha, é porque o chamado está dizendo que é para cá, não é para ir. Então a gente dizia: ó, nós estamos aqui à disposição, né? Então, todos nós, médicos da AME Brasil, principalmente esses mais engajados no início, eu, o Décio, Jorge, o Roberto, o Sérgio, a Ana Catarina, a Márcia, essas pessoas mais conhecidas de todos, sempre nós dizíamos assim para ela: ó, nós estamos à disposição da senhora e da espiritualidade. O convite tá, na hora que chegar, já está aceito antecipadamente, e a gente aguarda até o período de poder emitir os bilhetes aéreos, né? Porque então a gente sempre dizia assim: podemos emitir os bilhetes já, porque sempre ela dizia, ó, chegava uma hora que ela falava assim: emita os bilhetes de entrada e de saída da Europa. A distribuição interna a gente vai ver depois. Então Depois. aí seguia. Então eu acredito que o objetivo da doutora Marlene ter sido convidada, e ela também ter nos convidado a todos para ir levar, falar sobre saúde, espiritualidade na Europa, seria mais ou menos o mesmo objetivo pelo qual nós recebemos o chamado aqui no Brasil. Ou seja, a gente precisa levar esse conteúdo de espiritualidade para a saúde, em todas as áreas. Independente
da nossa profissão. Se nós não importa se somos médicos, psicólogos, fisioterapeutas, ou seja, qualquer profissional da área de saúde, ele é convidado nesse momento para poder dar e levar a sua contribuição. O fato de que a maioria ser constituída de médicos é porque talvez seja pelo fato de que nós possamos dialogar na mesma linguagem dos médicos aí. Não somente aí, mas aqui também no Brasil. A argumentação é diferente. Não é fácil você tentar levar um argumento sólido, defender uma ideia para qualquer classe profissional, se você não tiver um embasamento, no mínimo, lógico e científico. Tá certo? Não é necessário que sejamos cientistas, porque a gente diz o seguinte: dentro do movimento médico espírita, tem aqueles que são mais vinculados a pesquisas e à ciência, que tem o viés mais do cientista. Aqui no Brasil, a nossa representação maior que nós temos é do Alexander Moreira, do Giancarlo Luchetti, que participou algumas vezes conosco, porque eles estão vinculados exatamente, mais especificamente, à pesquisa científica. E quando você envereda pelo caminho da pesquisa científica, Regiane, a pessoa tem que levar uma linguagem totalmente desvinculada de um verniz religioso, sabe? Aí, o espiritismo ainda é visto como um aspecto de uma religião. Não somente aqui no Brasil, mas também na Europa em algumas situações. E quando a gente vai abordar o tema sobre saúde e espiritualidade, a nossa linguagem vai depender do local para onde nós vamos. Por exemplo, se nós somos convidados para falar sobre saúde e espiritualidade numa casa espírita, então a gente tem que levar uma linguagem balanceada, onde o conteúdo científico seja menor, mas o conteúdo espírita e evangélico seja maior. Por quê? Porque o objetivo ali da casa espírita não é, digamos assim, despejar ciência, é levar esclarecimento, é levar consolo, é levar orientação. Porém, existe também, além desses grupos de médicos que são pesquisadores, existem aqueles grupos de médicos que nós gostamos de estudar ciência e não fazer pesquisas, mas nós pegamos os resultados das pesquisas científicas e fazemos os links com a revelação espírita e com o evangelho. É aí onde a maioria de nós se enquadra, e é onde eu me enquadro especificamente. É fazer o quê? Eu fazer uma análise das pesquisas científicas que existem na área de espiritualidade, tanto na área espírita como na espiritualidade, pegar o resultado dessas pesquisas e buscar o link que tem com a revelação espírita. E, por sua vez, também o link com a revelação do Evangelho. O que é que isso faz? Isso tem o objetivo de nós procurarmos dar um embasamento científico à revelação espírita, que era aquilo que Kardec dizia. Né? Kardec dizia da seguinte forma: a ciência precisa do espírito. A ciência sem o espiritismo é manca, porque ela não pode explicar determinados fenômenos apenas pela lei da matéria. Isso, na realidade, é o seguinte: era Einstein que falava isso aí. Einstein dizia isso: a ciência sem a religião é manca, porque não pode explicar determinados fenômenos pela lei da matéria. E a religião, a religião sem a ciência pode levar ao fanatismo. Ela é cega, porque ela leva ao fanatismo. Esse pensamento é o mesmo de Einstein, era o mesmo que Kardec colocou lá no livro A Gênese. Quando ele disse: a ciência precisa do espiritismo, porque ela não pode, para poder ela explicar todos os fenômenos que existem. E o espiritismo precisa da ciência para lhes dar apoio e comprovação. Então, é isso que nós fazemos. Buscar a revelação que existe no campo da ciência para poder fortalecer, comprovar a revelação, os postulados da revelação espírita.
Então, essa trajetória ela é longa, ela é muito longa, ela está começando, digamos assim, para nós agora. Por quê? Para que para que possamos provar a imortalidade da alma, quer dizer, dentro de um viés científico, então nós temos que buscar as pesquisas sobre experiências de quase morte, temos que buscar dados científicos, temos que buscar dados científicos sobre visões do leito de morte, que existe, mas que ainda tinha mais no passado, e sobre materializações, que no passado existia mais, mas hoje existe menos. Porque, do contrário, fica só sobre o viés da religião. E você não consegue desbancar o materialismo sem que você possa oferecer dados científicos nesse meio pelo qual nós estamos transitando. Então, essas são linhas de pesquisas importantíssimas. E, Fora disso aí, vem as argumentações filosóficas, né, que a gente já tem, mas em ciência precisa de dados para a uhum. gente poder fazer isso aí. E é por isso que, assim, né, nosso desejo aqui é que a gente possa, assim como o senhor já começou lá no começo, lá, falando que a gente vai falar a língua daquele que está conosco, né? Na realidade, a nossa proposta aqui com essa jornada, essa aprendizagem colaborativa, é que a gente possa, né, os médicos que virão, né, que serão o doutor Fábio, a doutora Cristina, a doutora Nelly, eles vão apenas fomentar as nossas interpretações e a gente vai desenvolvendo à medida que a gente já tenha essa condição de compreensão e de elaboração. Um detalhe muito importante é que, assim, médicos terão acesso a toda essa interação, profissionais da saúde, né, enfermeiros, assistentes de enfermagem, pessoas que são cuidadoras, etc., também terão uma compreensão daquilo que a gente está oferecendo, que é a gênese das doenças, essa questão, né, da espiritualidade que existe em cada um de nós, e não apenas daquilo que o Espiritismo nos trouxe. Claro que neste momento, como todos os médicos podem e têm condições de oferecer instrumentos da doutrina espírita para este meio, isso vai validar, consequentemente, várias outras possibilidades. Então, este momento em que a gente lembra que a doutora Marlene, que veio trazendo, cumprindo um chamado. Eu tive o privilégio de, com ela, com o doutor Décio Yandali, com a doutora Irvênia, a gente organizou um evento em Lugano, e onde nós tivemos esta oportunidade de falar com todos e para todos, né? Para aqueles que já conhecem um pouco do Espiritismo e para aqueles que ainda não conhecem. Para aqueles que têm a informação científica, né, no vocabulário mais rebuscado ou específico também. Então, esta é uma grande oportunidade para a gente. Nós estamos aqui muito felizes. O senhor disse, vocês fazem o trabalho aí e nós só chegamos e fazemos aquilo que já dispomos, né? As palestras, etc. Mas para a gente é muito gratificante fazer parte deste movimento que leva saúde, né, para o ser como um todo. Esse curar o corpo e acolher a alma, que é o nosso desejo aqui. Então, neste momento que a gente está falando dessa primeira jornada, né, dessa aprendizagem colaborativa aqui na Suíça,
o senhor vir trazendo toda essa história das AMEs e desta realidade de busca científica, de comprovação, muito nos enriquece. Eu fui perguntada, a pergunta que me fizeram, o que significa para os médicos brasileiros ofertar uma jornada de saúde e espiritualidade para a Europa? E eu falei, sim, olha, a gente teria muitas respostas para isso. Mas a que mais me vem à mente neste momento é se eu pegar o exemplo, por exemplo, de um infectologista. Um infectologista aqui na minha região, ele tem um cabedal de experiências. Um infectologista na África, um infectologista no Brasil, ele tem outras experiências. Além disso, se nós vamos falar de espiritualidade, de acolher a alma, é uma troca muito rica de experiências, de aprendizagem. Então, é com muita gratidão que nós, que a UCES, que a AME Suíça, cuida deste evento, desta jornada. É com muita gratidão que nós falamos aqui da sua coordenação. Gostaria de saber um pouquinho deste movimento que está acontecendo na Europa. Eu sei que a Suíça não é o único país, né? Nós teremos essa interação em outros países, e se o senhor pudesse dar uma ideia para todos que nos ouvem agora ou que nos ouvirão depois, para que eles soubessem que assim, esse é um movimento que a gente deseja multiplicar, não só na Suíça. Ok. Inicialmente, pode me chamar de você mesmo, tá certo? Não precisa chamar de senhor. Eu Você fico está aqui no céu. segura na hora. Obrigada. Mas, Regiane, é o seguinte, a gente, falando, inicialmente assim, nós ficamos muito felizes com o retorno da Suíça na participação do Périplo. Nós que já passamos por aí, eu já passei umas 2 vezes, 2 ou 3 anos, sabemos de todo o potencial enriquecedor e de expansão que existe aí também dentro da Suíça e do potencial que vocês podem ainda ampliar e proporcionar para a divulgação do ideal médico espírita. É, Quando a doutora Marlene partiu, então, assim, ela partiu em janeiro, né? Em janeiro de 2015. Então, a gente foi no mesmo ano que nós teríamos o Medinest, e também seria ano de ter o Périplo. Aí, nós ficamos ainda um pouco meio atordoados, sem saber como coordenar isso daí. E até, como ela era também presidente da AME Internacional, então, ela organizava o périplo em nome da AME Brasil e em nome da AME Internacional. É, com o desencarne dela, aí a AME Internacional ela não assumiu essa tarefa que a doutora Marlene realizava na Europa. Então, a ideia da AME Internacional era praticamente encerrar com o périplo europeu. Décio, ele é o vice-presidente da AMA Internacional, ele participou das reuniões deliberativas junto com a diretoria e ele defendeu, não, que o périplo, sim, deveria continuar, porque não fazia sentido todo esse tempo, todo esse trabalho que ela tinha começado e de uma hora para outra se acabar. Eu acredito que o fato dela nos manter um grupo, digamos assim, mais próximo dela continuamente todo ano, talvez ela também esperasse que com isso nós tivéssemos uma fidelidade maior para esse ideal na Europa. Aí, mas assim, cada um, eu mesmo fiquei aqui na minha, catado, quem sou eu que vou estar tomando a frente de nada. Eu apenas fiquei aqui aguardando os acontecimentos, o que a espiritualidade decidir e tal.
Até que, conversando com o Décio, que era o vice-presidente da AME Internacional, ele falou para mim que o evento não seria mais pela AME Internacional, patrocinado pela AME Internacional, mas que nós poderíamos fazer pela AME Brasil. Aí eu fazia parte da diretoria da AME Brasil, levei a proposta para a diretoria, que era o Gilson, que tinha ficado como presidente, substituindo a doutora Marlene, e a diretoria da AME Brasil concordou que não deveria, o trabalho deveria continuar, nós não deveríamos deixar essa chama se apagar e que pela AME Brasil a resposta era sim, o périplo continuava. Então, naquele primeiro ano, Décio me convidou e ao Marcelo Saad para nós três formarmos uma comissão, digamos assim. Eu dei essa sugestão para o Décio exatamente porque a gente sabe dos perigos que existem de carreira solo em qualquer campo de atividade. E no campo espiritual não é diferente. Então a gente tem que buscar o nosso trabalho ao mesmo tempo em que a gente se esforça e luta para divulgar o ideal médico espírita, a gente também tem que se esforçar para extinguir as vaidades, os personalismos que existem dentro de cada um de nós, e esse era o que ela mais recomendava para a gente. Então, isso era uma preocupação primeira que eu tinha. Eu dizia, Décio, eu estou preocupado com uma coisa. Eu falei para ele o que é. Que se alguém não assumir, se nós ou mais outras pessoas, uma comissão, o que é que pode acontecer? Vai começar a vir aquela ida individual, é o estímulo ao personalismo, à vaidade, e daqui a pouco os colegas entram em carreira solo e eles podem se perder. A gente conhece muitos exemplos disso. Aí foi quando nós três nos reunimos para fazer essa coordenação do primeiro ano, e depois no segundo ano, aí veio a pandemia, né? Depois ficamos indo, depois veio a pandemia, deu aquela parada, aí para retomar após a pandemia, nós retomamos a equipe, e nos últimos anos a ideia foi que ele pediu para mim, ele, outros colegas, disseram, Beto, você poderia ficar coordenando, centralizando isso aí? Eu disse, posso. Para mim, não seria tanta dificuldade pelo fato de eu já conhecer a maioria dos companheiros daí, já ter uma relação de amizade, mas tinha com você, com a Nelly, com a Fernanda, lá na Suíça, com a Rejane na Áustria, com a Zelina em Luxemburgo, com a Rosário em Portugal. E assim a gente foi construindo um leque de amizade, de afinidade. Mas tudo, eu disse o seguinte, não, posso ficar, mas tudo tem que ser decidido aqui em equipe. Nós não podemos decidir nada sozinhos. Então, quando a AME Brasil deu o aval para que nós pudéssemos retornar, e todo ano eu faço essa pergunta para a diretoria da AME Brasil, se devemos continuar e se concordam que ainda eu continue fazendo essa organização. Este ano nós tivemos mudança na eleição da Brasil. O novo presidente é o Fábio Nassi, que você vai conhecer, estará aí com você. E ele me convidou, me designaram para ficar na vice-presidência, mas eu fiz a mesma pergunta para a nova diretoria. O que é que eles achavam e se deveríamos continuar. E todos acham que a gente deve continuar. Então, é por isso que nós estamos aqui. E por isso que eu falei para você, sentindo hoje eu sinto como a doutora Marlene fazia, aquela coxinha de retalho, tal, tal. Mas aí, quando nós reassumimos essa tarefa, fizemos um esclarecimento de ordem geral para todos, dizendo, olha, nós vamos retomar as atividades do Péricles, mas já vamos adiantando aqui, olha, a atividade é de voluntarismo, certo? De voluntariado. Então, aqui as pessoas têm que ir por sua conta própria, certo? Cada um vai doar o seu tempo, o seu trabalho e o seu dinheiro para custear as suas despesas para
fazer a viagem nesse período, no período de tempo que cada um puder fazer. Se alguma das localidades na Europa puder ofertar algo no tipo de hospedagem ou alimentação, tudo bem. Nós não iremos recusar essa ajuda, mas não é condição para que o evento se realize. Então, isso a gente deixou bem claro e eu gosto sempre de repetir em todas as lives, em todos os lugares, na reunião com eles, e que o trabalho é de doação, não é de promoção. Na verdade, respondendo, poderíamos dizer, Rejane, aquela pergunta que te fizeram, o que representa para todos nós participarmos desse evento aí, como também aqui no Brasil, é que nós estamos aqui nessa tarefa não é por merecimento, nós estamos por necessidade. Então, se nós estamos por necessidade, compete a cada um se esforçar e dar o melhor de si, para que, quando chegar o momento do retorno, não se envergonhe perante a espiritualidade pelas oportunidades desperdiçadas. Então, enquanto a espiritualidade der o aval, enquanto a equipe espiritual daqui do Brasil e principalmente da Europa der o aval através de vocês, através daqui da coordenação, nós estaremos juntos, pelo menos nós que sempre começamos. E todo ano eu faço um convite a vários colegas aqui, com essas mesmas palavras, com essas mesmas colocações. E entra uma pessoa nova, entra outra. Então, o que é que eu acredito? Eu acredito, eu penso assim: quando chegar o momento de acabar, eu acho que vão aparecer as dificuldades para que não se realize. Uhum. Então, se até hoje, até o momento, pelo contrário, está aumentando, então eu acredito que a espiritualidade ainda está vendo um ponto positivo em toda essa tarefa de integração. Nós, aqui do Brasil, com vocês aí da Europa. Então, este ano, nós teremos mais uma vez. Começaremos por Portugal no primeiro final de semana. No segundo final de semana vai ser em Luxemburgo. Depois de Luxemburgo, aí vai para o terceiro final de semana, que é na Áustria. Terminando na Áustria, vai no leste europeu, ali por Praga, Bratislava e Brno. No quarto final de semana, que é o final de semana que coincide mais, que é onde vocês estão. Então vai ser Suíça e, paralelo com a Suíça, nós teremos também a Finlândia. Porque aí começou-se a dificuldade, arrumar gente para os dois lugares. Mas eu consegui ainda montar. Vai a dupla daí, vai essa equipe para ir para a Suíça. Vai outra dupla lá, que é o Vicente e a Juliana para a Finlândia. E um outro colega nosso, o Marcelo, também vai para a Lituânia fazer umas palestras iniciais para ver o que é que pode crescer. Ele ligou para mim e disse: Beto, tem uma amiga da Lituânia que veio aqui para o Brasil, ela tem interesse em divulgar o ideal médico espírita, tal. Vamos para lá, sim. Vá lá, faça uma palestra, você já conhece o nosso perfil, sabe o que é que tem que dizer, sinta o ambiente e veja o que é que a espiritualidade quer. Quem sabe se no próximo ano nós não poderemos ter uma jornada na Lituânia. Então, depois, aí o último final de semana será em Frankfurt, lá, que é o Congresso da Alemanha, que tradicionalmente realiza-se sempre nessa data. Então, nós temos esses eventos principais. Além disso, ainda teremos algumas participações na Itália, em Milão, lá com a Regina. Conversei com ela está vendo se organiza alguma palestra com o Roberto Lúcio ou com o Jorge Dai. Não será evento, mas eu já falei para ela, no ano que você quiser, avisa antecipado que a gente vai tentar construir, fazer esse joguinho de xadrez, mexer as peças. Eu tenho certeza que quando o evento é para acontecer, ele acontece. Basta que nós façamos a nossa parte aqui. Eu estou vendo aqui, né? A gente está com o nosso tempo bem avançado, já esgotando, né? Você está na hora do almoço e a gente. Eu corri do hospital, eu terminei a última cirurgia 15 para 1 e corri para cá. Nossa, 15 para 1. Por isso que a gente está vendo o nosso esforço. E
é uma alegria mostrar para todos também que esse é um trabalho que nasce, né, do nosso desejo, né, de co-criar a vida maior para todos, né? Que estamos aqui num trabalho, todos nós estamos aqui num trabalho voluntário. Cada um de nós, né? Você falou assim, o pessoal vocês fazem o maior trabalho, a gente só chega. Então, cada um de nós está aqui doando voluntariamente tudo aquilo que a gente solicita enquanto recurso para uma inscrição e etc., é para que a gente possa custear é, as, a- as despesas básicas mesmo. E o nosso desejo primordial, nosso aqui e também das AMES, né, do Brasil, é de que a gente possa juntos construir, cocriar, é, colaborar mutuamente para que a gente possa elevar o nosso padrão físico, mental, emocional e espiritual. Então, eu agradeço muitíssimo esta oportunidade de estarmos aqui elaborando para que esse evento aconteça. É com muita honra e gratidão que a gente faz. E agradecida mais uma vez a você pelo apoio, pelo carinho e dizendo: seja feita a vontade de Deus naquilo que cada um de nós já tem para oferecer. Convidando a todos para virem estar conosco, seja na Suíça, em Portugal, na Lituânia, em todos estes lugares que o Carlos pôde, neste momento, nos lembrar. Você gostaria de deixar aqui uma palavra para aqueles. Você não vai encontrá-los, não vai abraçá-los aqui conosco, desta vez. Mas gostaria de deixar aqui uma mensagem para aqueles que estarão conosco. Inicialmente, a palavra é gratidão. Gratidão a todos vocês por terem atendido ao chamado e, mais uma vez, aí na Suíça, reativar esse trabalho importantíssimo. Então, nós somos imensamente gratos por isso. E a mensagem maior que eu deixo também é que nunca desistam. Nunca desistam, porque a nossa tarefa ela é, como o doutor dizia, é de formiguinha. Nós não somos, não é tarefa de massa, mas é uma tarefa consciente, com o pé no chão, de saber onde cada um tem que procurar fazer aquilo que lhe compete dentro das suas possibilidades. Com isso é que a ideia vai se ampliando. Nós não fazemos ideia da repercussão espiritual que deve existir por trás de cada evento disso aí. Mas o que essa espiritualidade nos diz depois é que é muito grande o impacto para muitos espíritos no despertar, no acolher, em mudar a vibração mental da Europa, do continente, que aí foi o nosso berço, entendeu? Quer dizer, na realidade, Rejane, quando todos nós voltamos, vamos aí fazer essas palestras, nós estamos retornando. Quer dizer, nós estamos retornando ao nosso berço aí e levando novas ideias para refazer as nossas próprias necessidades. Por isso que eu sempre nós estamos por necessidade. A doutora Marlene dizia isso para a gente. Todos nós estamos comprometidos aí, temos nossos compromissos, e ela ainda dizia, cada um vai onde está mais comprometido. Então, a espiritualidade sabe o que faz, nós somos aqui os soldados e eles são os comandantes, né? Então, e essa nossa tarefa de levar esse conhecimento da realidade espiritual e principalmente chegar nas causas do adoecer. Eu acho que aí é que está o mais importante. E Uhum. a gente não. Por isso que eu falei para você que a trajetória é longa dentro do campo científico, por quê? Porque você tem que primeiro provar a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito. Segundo, depois provar cientificamente a reencarnação. Para depois ainda
provar, tentar encontrar um viés científico para provar que muitas das nossas doenças são consequências de encarnações passadas. É outro degrau gigantesco para se abordar do ponto de vista científico. Por isso que nós precisamos falar dentro do meio médico-religioso e do meio espírita também. Por quê? Porque é lá que nós temos mais liberdade de dizer que a maioria das nossas doenças tem as suas causas profundas no nosso corpo espiritual, consequências dos deslizes morais que cometemos no passado. E o tratamento mais importante que existe é exatamente a autotransformação moral, a renovação que todos nós devemos buscar, fundamentada na mensagem maior que Jesus legou para todos nós, que é amar ao próximo como se estivesse amando a ti mesmo. Assim, Então, o deixa essa Instagram mensagem. vai nos, o Instagram vai nos cortar, mas antes que ele nos corte aqui, que ele interrompa a nossa live, eu gostaria de te dizer que, olha, a Lília mandou uma mensagem. Gratidão pelo empenho, doutor Carlos. E aqui, Obrigado. algumas boa tarde com Jesus, que Jesus abençoe sempre. Witton, eu não sei o nome da pessoa aqui, tá bem juntinho. Gratidão pelas palavras de encorajamento. E não estou conseguindo aqui, parece que já tá interrompendo aqui para Não, gente. ainda estamos no ar aqui. Isso. Gratidão pelas palavras de encorajamento aqui da Lília também para você. Muitas vezes obrigada e eu não desejo que você venha pelo compromisso, mas pela alegria de estarmos juntos aqui novamente. Se Deus quiser. Gratidão imensa. Gratidão também, lembranças a todos. Beijão para todos. Muito Tchau, obrigada. tchau. Beijão para todos aí também. Gratidão. Tchau. Tchau.